Benefícios da moringa. Ela ajuda na lactação. Devido à grande biodisponibilidade nutricional, a moringa incentiva a produção de leite, ajudando a lactante com a amamentação do bebê. Olha, muitos alunos em idade escolar têm dificuldades em certas matérias, não é verdade? E o Help Educ veio justamente para ajudar essas pessoas. Você vai conhecer um pouquinho mais desse projeto agora nessa matéria. Arthur Vinícius tem 13 anos. Tinha muita dificuldade de entender sobre os verbos do português. As notas na escola já não estavam tão boas. Eu tive uma grande dificuldade ano passado, que foi com verbo, e esse ano eu voltei a ter essa dificuldade. E aí eu fui me dedicando aos meus estudos e cheguei até a RoboEduc. Aqui, com o projeto da Help Educ, eu consegui melhorar e avançar sobre o verbo, né? E aí eu cheguei à conclusão de que foi significativo para a minha vida, porque mudou muito o meu jeito de pensar, o jeito de falar e todo o contexto. Há 2 meses, Arthur está tendo a ajuda do Help Educ, da RoboEduc. As mudanças já são notórias. Na escola, a gente aprende um método que é sempre de um texto, um assunto, um período, e a gente vai para uma atividade que nos ajuda a relacionar todo esse período que a gente estudou. Aqui a gente utilizou o método dos computadores, utilizou o método da internet para todo esse estudo, atividade e as dinâmicas. Facilitou porque eu tinha muita dificuldade, e aí eu cheguei a um certo ponto que eu não conseguia mais fazer nada, não conseguia mais escrever uma frase corretamente. E aí chegou esse período do Help Educ e eu consegui fazer um avanço. O Help Educ é um programa que auxilia os alunos do Fundamental 1 e 2 nas matérias que eles têm dificuldade. O Help ele é um projeto que a gente une o apoio escolar ao acompanhamento pedagógico. O que é cada um? O apoio escolar é quando a gente vai trabalhar com o aluno nas matérias individuais. E o acompanhamento pedagógico é quando os alunos vêm para cá para a gente auxiliar eles nas atividades de casa, só que de uma forma diferente, porque a gente entende que muitas pessoas já oferecem esse tipo de serviço, só que a gente vem trabalhar com uma metodologia diferente. Uma metodologia já baseada na sala de aula invertida, trabalhando por estações. O Help Educ utiliza uma metodologia diferenciada. A tecnologia está sempre presente. Os alunos utilizam jogos e exercícios na tela. A gente trabalha muito com as novas tecnologias. A gente tenta trabalhar robótica, videoaulas. A gente tem uma parceria com uma empresa chamada NetBill, que elas produz jogos educacionais para a gente. Então, o principal foco da gente são nos jogos e na robótica, que a gente faz todo um planejamento de acordo com as necessidades dos alunos para adequar e facilitar o entendimento deles na disciplina. A ideia é a gente dar independência ao aluno. A gente não quer que ele fique preso a gente quer ensinar realmente ele como estudar sozinho, como desenvolver, como entender e principalmente como conseguir usar essas tecnologias. Porque na internet a gente tem tudo, mas muitas vezes eles não sabem como utilizar ou como buscar, ou às vezes nem sabem que tem. Então a gente tenta mostrar isso para dar uma independência realmente a eles. Júlia começou o acompanhamento há pouco mais de 2 semanas. A metodologia a deixa bem à vontade. Ela estava com dificuldade na matemática e, apesar do pouco tempo, os resultados já estão aparecendo. A minha maior dificuldade na matemática é juntar tudo e você, interpretar. Quando já alguma questão para conseguir interpretar, eu tenho bastante dificuldade nisso. Senti uma diferença, eles ajudaram a interpretar, usaram um software, o GeoGebra, que ajudou também em partes de triângulos, quadrados, circunferências, para ajudar a interpretar. Eu acho que a parte de misturar o ensino com a tecnologia ajuda, até porque no mundo atual a gente depende bastante dela. As aulas do Help Educ podem acontecer de forma individual ou em grupo.
individual, o aluno vai ter seu próprio professor e ele vai trabalhar individualmente realmente com ele. Ou pode ser em grupo, mas necessita que os alunos sejam da mesma escola e da mesma sala. Porque como eles veem o mesmo conteúdo, a gente consegue trabalhar com os 3 a mesma coisa. Claro que a gente entende que cada um pensa de um jeito diferente. É aí que entra o ensino por estações, que a gente vai dividi-los e cada um vai estudar uma parte e depois eles vão ajudar um ao outro. Se for um ensino em grupo, a gente trabalha por estações. O que é? A gente vai dividir, por exemplo, 3 tarefas diferentes se forem 3 alunos. Eu tenho um determinado assunto, por exemplo, funções em matemática. E eu tenho que saber o que é função, eu vou perguntar a eles se eles sabem o que é, e digamos que um sabe e o outro não. O que já sabe, ele já vai desenvolver uma atividade. O que não sabe, ele vai ver o que é o conceito e como aplicá-lo. No caso, por exemplo, se fossem 2. E depois eles vão se juntar e fazer uma atividade em conjunto, que envolva o que o primeiro já estudou, o que o segundo estava estudando e juntar esses 2 atrelados. Você vai conhecer agora a história de Matheus, de 13 anos. Ele foi diagnosticado com autismo esse ano de 2018, um diagnóstico tido como tardio. E o menino tem um talento incrível para fazer vídeos e charges. E a gente vai contar a história de Matheus agora para você. Esse vídeo foi feito por Matheus, de 13 anos. O menino é apaixonado por desenho e por um personagem especial, o Charles Chaplin, criado ainda no início do século XX. Com muita pesquisa, Matheus não só desenha, como cria histórias com o personagem. Eu vi os filmes dele e eu gostei. Gostei, não foi o desenho animado dele. Eu gostei dos filmes, porque os filmes são muito engraçados. Eu só me inspirei nisso nas histórias em quadrinhos e no cinema, porque lá naquela época de 1915, 18, os desenhos animados que passavam no cinema eram os estilos histórias em quadrinhos, só que com animação. Eles adaptam o personagem das histórias em quadrinhos para a animação e colocam lá no cinema. Eu faço as histórias, só que essas histórias têm que combinar com o que os artistas fizeram. Então eu faço de tudo para pesquisar muito melhor do traço e das falas dos personagens para que tudo fique igual. Porque eu não quero tirar a característica deles. Matheus descobriu que está dentro do transtorno do espectro autista em 2018, um diagnóstico considerado tardio. A mãe diz que desde pequeno, Matheus já apresentava o gosto pelo desenho. E foi ela, a mãe, que notou o talento de Matheus. Quando ele iniciou a vida escolar, ele veio desenvolver de fato essa habilidade nos desenhos. Ao longo do passar do tempo, ele foi crescendo e foi tomando mais maturidade em desenvolver os desenhos. Só que aí até então o pai dele também é habilidoso no desenho, mas aí eu observei que ele era além, né? E aí tudo que ele fazia ele me mostrava. Quando ele ganhou o celular, foi quando ele despertou de vez e deslanchou. Esse vídeo do Charles Chaplin, que é esse que você conhece, antes dele fazer, a professora de espanhol dele pediu para que ele fizesse um pequeno vídeo de animação falando em espanhol. E ele fez esse vídeo. Nuestra. Alguien envió un mensaje, vamos a ver quién cometió. Eu saí enviando esses vídeos para as pessoas que eu conheço e não, Matheus tem talento. E na escola, que realmente é aonde ele se sente mais à vontade, porque todos os trabalhos, feira de conhecimento, recentemente que teve, os trabalhos dele ficou tudo exposto lá, os desenhos. E os coleguinhas de sala também pedem para ele desenhar e ele vai desenhar. ¿Tiene algún animal por aquí?
No, no tiene nada. Matheus adora criar as histórias. Ele se inspira nos filmes e revistas que vê. O humor está sempre presente nas criações. Eu gosto de fazer animação, só que o meu pediatra é fazer 10 histórias em quadrinhos, porque eu procuro na internet histórias em preto e branco dos Estados Unidos e eu me inspiro nisso. Do mais, como o mesmo criador do Popeye criou as histórias em quadrinhos do Chaplin, de 1917, eu inspiro nisso, porque eu sei que nas histórias em quadrinhos tinha muita violência, mas isso torna a graça, porque sem violência fica meio sem sal. Não era violência de sangue, essas coisas não, eu não gosto disso. Era violência tipo saindo estrelas, palavras de efeitos especiais, então é tipo isso. Eu gosto muito disso. O menino é acompanhado pela psicóloga Larissa Mariani, que incentiva o talento dele. Ela diz que dentro do espectro autista, ter uma atividade que se sobressai é muito importante. Para Matheus, é um jeito de melhorar a socialização e a comunicação, ações que os autistas geralmente têm muita dificuldade. Esse interesse dele por essa parte de desenhos animados, né, por charges, tem auxiliado bastante na parte de interação social dele, né, no relacionamento interpessoal, porque na escola ele passou a ser o aluno de destaque. Antes ele era mais retraído pela questão da socialização mesmo, não tinha um assunto para ser conversado com as demais crianças da sala de aula. E aí, a partir desses desenhos, os alunos também tomam interesse. Isso auxiliou bastante na parte da comunicação, como também despertou interesse pelo mundo, para ele se sentir também importante. Os desenhos fazem com que Matheus sonhe alto, e a mamãe também. Ele tem muita vontade de ir para Nova York. E eu disse a ele que é com calma, né? Com calma. Então ele tem muita vontade de conhecer por causa de Charlie Chaplin. Eu nunca fui e nem imagino o dia aí, mas tudo é possível, né? Então estou embarcando na dele também. Reino Unido, Nova York, Inglaterra, França, França não é muito lá dos Estados Unidos, mas é mesmo assim. Mas a França é o país que mais conhece o Chaplin. Já existiam as histórias de quadrinhos do Chaplin na França. Eu tentei pesquisar, só que eram muito raras. Tem uma frasezinha que eu vi, que eu estava pesquisando na internet e achei muito bonitinho, que alguns pais preparam seus filhos para o mundo e nós, que somos mães de filhos autistas, a gente mostra o mundo para os nossos filhos. Então, assim, não é fácil, é um desafio e, assim, o que depender de mim para poder ajudá-lo e até mesmo a incrementar e alimentar esse sonho que ele tem, eu vou fazer. Eu não sei te descrever em palavras. A única coisa que se fosse para descrever, é um amor só. Não tem outra. Mãe ama muito você, viu? Eu te amo você também, mãe. O Cotidiano agora dá um tempinho para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco vamos falar de arquitetura e como reutilizar materiais de um jeito bem criativo. Fica por aí que o intervalo é bem rapidinho. Benefícios da moringa. Ela melhora a imunidade. Com tantas vitaminas e nutrientes presentes na planta, sua ingestão acaba ajudando a reestabelecer o sistema imunológico, prevenindo doenças e invasões de micro-organismos oportunistas.